A história do cristianismo primitivo, a gente costuma pensar nela como uma história de unidade, certo? Mas e se um dos momentos mais decisivos dessa história não foi um acordo, e sim um confronto explosivo? Hoje vamos analisar a colisão de duas das figuras mais importantes da fé, Pedro e Paulo, e não como parceiros, mas como rivais, cujas ideias bateram de frente e, nesse choque, definiram o futuro de uma religião mundial. E isso nos joga direto na questão central desta análise, que é perfeita para figuras como Pedro e Paulo. Será que é possível que duas personalidades tão fortes, com convicções tão profundas, consigam de fato compartilhar uma única visão para o futuro? Essa tensão é o motor da nossa história. Então, pensem nesse cenário. De um lado temos Pedro, a rocha, o pilar da comunidade original lá em Jerusalém. Ele era o de dentro, o herdeiro direto. Do outro lado, Paulo, o rebelde, o forasteiro, um recém-chegado com uma visão radical que ia desafiar a própria base que Pedro representava. Certo? Vamos mergulhar nisso. Primeiro, vamos entender quem era Pedro. Para os primeiros seguidores de Jesus, ele não era só um líder, ele era o líder, a própria personificação da continuidade. A autoridade dele vinha direto da fonte, e ele era o guardião da tradição em Jerusalém. A trajetória de Pedro foi uma ascensão, assim, bem direta e natural. Ele era um simples pescador quando foi chamado, andou lado a lado com Jesus, testemunhou todos os ensinamentos, os milagres, e foi nomeado com todas as letras a rocha sobre a qual a igreja seria construída. A posição dele em Jerusalém era, portanto, incontestável. Ele era o veterano, o original. Agora a gente vira a página e vai para o nosso segundo protagonista, cuja entrada na história não podia ser mais diferente. Saulo de Tarso, que depois se tornaria Paulo, ele não entrou para o movimento. Ele invadiu, ele irrompeu na cena. Olhem só que transformação. Primeiro, Paulo era o inimigo, um fariseu devoto que viu os seguidores de Jesus como uma seita perigosa e os perseguia com tudo. Depois vem aquela virada dramática na estrada para Damasco, uma conversão tão radical que mudou absolutamente tudo. E por fim, ele surge com um novo nome, Paulo, e uma missão autoproclamada, levar essa fé para além das fronteiras do judaísmo, para o mundo inteiro. O caminho dele não foi de dentro para fora, foi de uma oposição violenta para uma devoção fervorosa. E é exatamente aqui que a linha de falha aparece. Com origens tão diferentes, era quase inevitável que as visões deles para o futuro da fé batessem de frente. E não era só uma questão de personalidade, era uma questão de teologia fundamental. O debate todo girava em torno do que ficou conhecido como a questão gentílica. A pergunta parecia simples, mas as consequências dela eram gigantescas. Para alguém que não era judeu se juntar a esse novo movimento, essa pessoa precisava primeiro seguir as leis e costumes judaicos, como a circuncisão? Aqui a gente vê o coração do conflito. Para Pedro e o pessoal de Jerusalém, o cristianismo era o cumprimento do judaísmo. Então era lógico que os convertidos não-judeus adotassem costumes como as leis alimentares e a circuncisão. Isso não eram só regras, eram sinais de pertencimento à aliança de Deus, uma aliança de séculos. Mas para Paulo, nossa, isso era uma barreira, um obstáculo. Ele defendia uma visão revolucionária. A salvação vinha só pela fé, livre das amarras da lei. No fim das contas, era um choque de mundos, tradição de um lado e revolução do outro. Essa tensão teológica toda não ficou só nos pergaminhos, não. Ela explodiu num confronto público, cara a cara, numa cidade chamada Antioquia. Esse foi o clímax da disputa entre eles. E o palco para esse confronto histórico não foi um grande concílio ou um templo, mas algo bem mais simples e íntimo. Uma refeição comum. Antioquia era uma comunidade mista, um verdadeiro caldeirão de culturas e ideias, sabe? O lugar perfeito para a visão de Paulo florescer. E por um tempo, parecia que a visão de Paulo estava ganhando. Nessa comunidade vibrante, seguidores de Jesus, tanto judeus quanto gentios, estavam comendo juntos, dividindo o pão e a vida, quebrando aquelas barreiras antigas das leis alimentares que separavam as pessoas. Era um retrato de unidade, um retrato lindo, mas frágil. Mas aí, essa frágil harmonia se quebrou. Chegou um grupo de Jerusalém, mensageiros do círculo mais conservador da igreja, provavelmente leais a Tiago, o irmão de Jesus. De repente, a pressão para se conformar com a tradição antiga ficou imensa, e todos os olhos se viraram para Pedro. E Pedro, o líder, a rocha, cedeu, num ato que chocou a comunidade. Ele simplesmente parou de comer com os gentios e se separou deles. Ele provavelmente não fez por maldade, mas por medo. Medo de dividir a igreja-mãe em Jerusalém, medo de perder sua posição. Ele escolheu a tradição e a política em vez da unidade que estava sendo vivida ali. Paulo ficou furioso.
Para ele, aquilo não era uma simples gafe social, era uma traição ao coração do Evangelho. E ele não se calou. Numa demonstração de coragem assim impressionante, ele confrontou Pedro publicamente, na frente de toda a comunidade. As palavras dele mesmo, registradas na carta aos Gálatas, são cortantes. Resisti-lhe face a face, porque ele era repreensível. Já pensou na tensão, no silêncio chocado que deve ter ficado naquela sala? Aquele momento, aquele confronto em Antioquia, foi muito mais que uma briga. Foi o ponto de virada. A visão de Paulo, de uma fé universal, inclusiva, livre das barreiras étnicas e rituais, no fim das contas, prevaleceu, e foi o que permitiu que o cristianismo se espalhasse pelo Império Romano e pelo mundo. Isso mostra, de forma brilhante, como o conflito, e não apenas o acordo, pode forjar a história. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. A história de Pedro e Paulo mostra que convicções profundas podem levar a conflitos profundos, mesmo entre aqueles que compartilham um objetivo em comum. Então fica a reflexão: quando a convicção leva ao conflito, qual é o verdadeiro preço da unidade? E quando é que vale a pena pagar esse preço?